dia 30 de novembro, quinta-feira, dia de Santo André, apóstolo e mártir. Vamos juntos refletir o Evangelho de Jesus para esse dia, que se encontra em São Mateus, capítulo 4, versículos de 18 a 22, e diz assim: Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: Segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, celebramos hoje Santo André, apóstolo, mártir, que deu a vida por Cristo, irmão de Pedro e pescador. Nós celebramos esse apóstolo hoje, nos lembrando de todos os apóstolos e da missão da igreja. O evangelho de hoje está em Mateus, o evangelho do chamado, e tirou da gente aquela sequência diária nossa, já de semanas, de São Lucas. Pois muito bem, no evangelho de São João diz que Santo André era discípulo de João Batista primeiro, e que ouviu de João Batista: eis o Cordeiro de Deus, falando de Jesus. E que então ele vai até Pedro e diz: encontramos o Cristo. Por isso, nós temos aqui em André uma figura tão interessante. Santo André foi aquele que pescou São Pedro, já no relato de São João. Jesus disse aqui, farei de vós pescadores de homens. Esse André que pescou Pedro, encontramos o Cristo, levou Pedro até Jesus. E nós sabemos, por senso nosso comum, por consequência histórica, que de alguma forma São Pedro é, digamos assim, maior que Santo André. E olha que missão bonita a de André. Pescou Pedro, levou Pedro para Jesus. Um homem que seria muito maior, mais importante do que ele. E essa é a nossa missão também, levarmos todos a Jesus e saber que naqueles que nós levamos a Jesus tem muitos Pedros, muitas rochas firmes, que serão mais famosos, mais reconhecidos, mais aplaudidos do que nós mesmos. Mas o evangelho de hoje também nos tem uma palavra que eu acho interessante, diz que Jesus viu. Primeiro Jesus vê, depois Jesus chama. E talvez para nós hoje, meus irmãos, como igreja, muitas vezes a gente vai ficando um tanto quanto estático e parado, não estamos nem lançando rede, nem consertando rede, porque a gente já não vê mais, a gente não enxerga a Deus. Ou talvez a gente não enxerga mais a necessidade que o mundo tem de Deus. Por isso estamos nós, os nossos barcos, ou com a rede parada ou com a rede sem estar consertada. E é interessante que, primeiro, Jesus vê Pedro e André e eles estão lançando as redes. Depois, Tiago e João estão consertando as redes. Essa dinâmica é da igreja e é da nossa vida, é das nossas comunidades. Nós precisamos daqueles que lançam redes e precisamos daqueles que consertam redes. Precisamos daqueles que sabem evangelizar e pegar o peixe, mas precisamos daqueles também que sabem consertar as redes e limpar o peixe. Precisamos do anúncio, do querigma, mas também precisamos da catequese, e essas coisas não se opõem, elas se complementam. Precisamos de um Pedro e de um André que vai evangelizar os peixes distantes, mas precisamos também de um João e de um Tiago que consertem as estruturas, as redes, para que a igreja continue funcionando. Essa dinâmica é da igreja e é da nossa vida também. Então peçamos hoje, meus irmãos, que o Espírito Santo de Jesus continue nos chamando a sermos pescadores de homens, cada um de nós com o seu jeito, uns mais para fora, outros mais para dentro, uns mais do ardor e do anúncio, outros mais da catequese, mas a igreja se faz assim. Mas desses 4 e de Santo André, nós aprendemos algo aqui. Dos 4 diz: imediatamente deixaram para seguir Jesus. Quem sabe hoje Deus possa falar com você e comigo pela intercessão de Santo André. O que é que nós temos que deixar e deixar imediatamente para seguirmos Jesus mais de perto e pescarmos muito para Ele. Deus abençoe o seu dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.